Eu levantava às 4 da manhã para deixar o almoço pronto. Aí eu podia ficar conversando até 11h30 na porta da igreja. O culto podia atrasar, meu almoço estava pronto. E a minha mesa estava posta. E eu levava quem para dentro da minha casa? O que diz a palavra? Os coxos, os aleijados, né? Os necessitados. Órfão, viu? Né? Aquele que jamais seria convidado por qualquer outra pessoa. Eu trazia. Não é que eu lia a palavra. E eu queria fazer igual a palavra mandava. Paz, gente, Deus abençoe a todos, mais uma aqui podcast, mais um episódio incrível, que sempre tem trazido uma mensagem para abençoar a vida de vocês, mostrar que Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Quero já agradecer muito as mensagens que têm vindo aí de fora do país, de Londres, da Bélgica, da França, Alemanha. Gente, muito obrigado. Principalmente o pessoal do Japão aí que tem mandado bastante mensagem pra gente aí. Gente, muito obrigado de verdade. E por favor, gente, já aproveitando, se inscreva no nosso canal, compartilha, né, com o maior número de pessoas. Se inscreva ali, acione o sininho, porque toda segunda-feira, gente, 8 horas da noite, a gente sempre tem aqui um conteúdo novo para vocês. Agradecer os nossos parceiros aí, nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso e Estúdio Barbie Prêmio. Muito obrigado, gente. De repente você quer se tornar nosso apoiador, tá passando nas redes sociais aí, entre em contato com a gente que vai ser um prazer gigante ter vocês conosco. E também, gente, agradecer o nosso parceiraço aí de 3 anos, Fala Litoral Produções, né? Onde está conosco aí, vai estar passando também as redes sociais dele aí, se inscreva lá também, curta bastante coisa que eles têm trazido aí, bastante coisa que eu tenho certeza que você vai se interessar para fazer parceria com eles também. Amém? Gente, hoje uma convidada, uma pastora que carrega muita coisa. Eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados, né, com tudo que ela tem para passar. Hoje está conosco aqui a nossa pastora Neuza Freitas. Amém. Minha pastora linda. Amém. Prazer gigante ter a senhora conosco, pastora, aqui no Maquir Podcast. Prazer é nosso, querido. Prazer é nosso. E a senhora, me conta como é que a senhora tá. Sei que passou por um momento difícil aí há pouco tempo, mas aí, como é que a senhora... O ministério continua forte, né, pastora? O ministério continua forte, estamos bem com a graça de Deus, na certeza de vivermos a promessa, que a bondade e a misericórdia do Senhor tem nos acompanhado. Uau, que incrível, pastora. A dia. A palavra nos garante que a misericórdia do Senhor são novas a cada manhã. E nós cremos nisso e declaramos isso. Cada manhã são novas. Eu não mereço, mas Ele derrama misericórdia sobre nossas vidas. Pastora Neuza, quem não conhece, gente, uma mulher intercessora. Amém. Uma pastora extremamente capacitada na área de libertação, né? Ela é mãe também da Luciana, que é uma amiga gigante da gente, que nos ajudou muito num curso de finanças, né? Em que a gente às vezes saía revoltado de lá. Dizia, meu Deus do céu, vou cortar como meus cartões de crédito? Como? Mas é incrível, assim, o confronto faz a gente, é libertador, sabe, pastora? Amém. E daí depois a senhora também teve um tempo que a senhora nos ajudou muito também lá em oração, né, pastora? Mas antes de tudo, pastora, eu queria saber da senhora como é que foi esse encontro com Cristo, se foi de berço, como é que foi essa movimentação da senhora até encontrar o Senhor?
Olha, foi uma experiência maravilhosa, né? Aquelas experiências singulares, únicas, a maneira que Deus fala conosco. Eu estava num baile, eu estava dançando, pulando carnaval com o Oswaldo. Sério, pastor? Mas eu tinha uma tia, uma mulher de Deus. E a minha tia, antes de eu sair de casa, minha tia falou para mim, lá não é teu lugar, né? Não é teu lugar. Você está indo, mas eu vou colocar meus joelhos no chão. E eu nem sabia o que era joelho no chão, né? O significado, o poder, o sobrenatural do joelho no chão. Uhum. Eu estava lá dançando. E, de repente, me inquietou e eu ouvia nitidamente dizendo, não é teu lugar. Aqui não é teu lugar, vai embora, sai daqui, não é teu lugar. E eu comecei a dizer isso para o Oswaldo. Oswaldo tem que ir embora. Vamos embora, não é meu lugar. Oswaldo, mas como? Acabamos de chegar, estamos dançando. Não, Oswaldo, vamos embora, querido, vamos embora. E fomos embora. E ali começou. Aí eu fui para casa, eu tinha um carrinho de bebida, eu passei a noite inteira quebrando todas as bebidas. Eram bebidas importadas. Oswaldo trabalhava em Foz do Iguaçu e eu pedia para ele, me traga uma bebida, mas com uma garrafa muito bonita. Eu quero uma garrafa bonita. Eu tinha uma bandeja de prata muito grande e as bebidas todas ali. E aqui eu cheguei e o Senhor disse, limpa. Eu não sabia quem falava comigo. Eu dizia, só tem alguém falando. Eu vou quebrar tudo isso. Eu vou quebrar, tem alguém falando comigo. E a minha tia veio. E isso devia ser umas 2h30, 3h da manhã, minha tia veio. Minha tia falou, eu sabia que você não ia ficar lá. Porque eu chegava às 8, 9 horas em casa. Depois do baile, a gente dançava a noite inteira, e depois a gente ia tomar uma sopa na casa de alguém, de um dos amigos, né? Aí a gente chegava à tarde, de manhã, né? Chegávamos de manhã. E minha tia chegou lá umas 2h30, 3h, ela falou, sabia que você não ia ficar lá. Eu estava orando. E o anjo foi lá retirar você de lá. Eu pedi que o anjo te retirasse, mas eu pedi que o próprio Deus falasse com você. Isso me impressionou muito. E aí começamos. Fui para uma igreja batista, cheguei na igreja batista, o pastor, eu e Oswaldo, o pastor nos pediu que nós nos apresentássemos, né? E o Oswaldo se apresentou. Eu sou o Oswaldo. Eu falei, eu sou a Neuza, esposa do Oswaldo, e vim para ficar. Uau. E ficamos 16 anos naquela igreja, com um trabalho muito intenso ali também. Nos envolvemos com a obra, me coloquei à disposição, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler, queria ler, e aí falei, pastor, olha, se tiver alguma coisa para eu fazer aqui, eu quero fazer. Eu quero dizer para o Senhor o que disse Maria para Deus. Eis aqui a tua serva, cumpre-me a tua vontade. E o pastor falou, não, a senhora vai cuidar dos bebês. Daqui a pouco, só vai cuidar das crianças. Só vai cuidar na escola dominical. Domingo de manhã. Daqui a pouco ele começou a me pedir, só cuida dos adolescentes, depois só cuida das mulheres durante a semana, só me ajuda. E aí nós nos envolvemos. Aí eu fui cuidar de uma congregação, né, Luciano? Um povo muito pobre, da Cidade Alta, em Maringá. A gente fazia um trabalho de evangelismo ali. E aí falei com o Oswaldo, Oswaldo, eu quero que você me ajude. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu não quero mais dar aula, eu dava aula no cursinho e minha professora de História da faculdade tinha me dado a oportunidade de substituí-la e ter a oportunidade de dar aula na faculdade. Eu comecei a dar aula também na faculdade. Eu tinha o 3º ano colegial também, que eu dava aula, mas eu quero abandonar o Estado,
as aulas do Estado, da faculdade e do cursinho. O cursinho era o Colégio Marista, que eu e Oswaldo éramos professores de cursinho. E Oswaldo engenheiro, durante semana e final de semana, aliás, 2 noites ele tinha aula no cursinho. E eu dava aula no sábado e domingo. Aí eu pedi para ele, você me sustenta? Ele falou, eu te sustento. Mas você promete que você não vai querer o mundo e o fundo? Eu falei, eu prometo que eu não vou querer muita coisa na vida. Eu vou me contentar com aquilo que você vai trazer para casa. Ele falou, pode trabalhar para o Senhor. Amém. E me envolvi na obra, no ministério. Ia para a igreja, participava dos cultos, mas tinha nosso trabalho, né? A Luciana brinca sempre que ela foi criada, ela é cristã de berço, né? Então, mas ela diz, eu nunca, no tempo que ela tem 46 anos hoje, ela diz, eu nunca vi alguém que tivesse a coragem da minha mãe, porque a minha mãe trazia a Jocum, eram 25, colocava em casa um mês. E meu pai sustentava, e a Jocum fazia trabalho a nível de cidade. Né? Eu morava em Maringá nessa época. E era a nível de cidade. A gente atendia, hospedava os jucumeiros, né, lá em casa, para a gente poder estar fazendo o trabalho a nível de cidade, evangelismo, evangelizar a cidade, né? Então, eu olhava para o exemplo de Josias. Né? Josias, ele tirou os ídolos, né, de Judá, do Reino do Sul, e a preocupação dele, não com a família dele, mas com a cidade, né? Como nós temos que ter a preocupação não somente com a nossa família, com a nossa família e também com a cidade que nós moramos, com a comunidade, né? De evangelizar, saber que é uma cidade que tem famílias com princípios, né? E eu louvo a Deus, né? Porque hoje, nessa mesma visão de fazer trabalho, não só na igreja, né? Mas fora da igreja, mas pregando a palavra, ensinando a palavra, a Luciana continua fazendo isso. Uau. Né, seguindo o legado, né? E hoje a Luciana também tem uma reunião de oração com 60, 70, 80 mulheres, porque não cabe mais no espaço, né, lá na meia praia, no prédio que ela mora. Mas é a preocupação. Nós temos que fazer alguma coisa para a igreja, para a família? Sim, em primeiro lugar a família. Depois a nossa igreja cuida, ajuda, abençoa os necessitados no aconselhamento, ajuda financeira, e depois a nível de cidade, né? De município. Depois a nível de estado, a nível de país. Nós estamos em município. Né? E glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A senhora diz a nível de cidade em relação a sair de 4 paredes, né? A sair de 4 paredes. Né? Nós temos, né? Então, a minha intenção com a Jocum era isso. Porque na Igreja Batista o trabalho era feito ali, né? O trabalho entre a membresia. Mas e daí? E lá fora? Hoje a senhora enxerga, nesse tempo de hoje, né? A pastora já viu muita coisa, né? Tem quanto tempo de ministério, pastora? Sim, vai fazer 50 anos. Imagina, 50 anos. Eu nem era nascido ainda. Vai fazer 50 anos. Aí, a senhora deve ter visto já em movimentos, né, em relação ao cristianismo, deve ter muita coisa, a senhora deve ter visto, né? Hoje, no tempo hoje que nós estamos vivendo, na forma como as coisas hoje estão... A senhora hoje acha que, de repente, as pessoas estão muito mais preocupadas em ficar dentro de 4 paredes do que sair para fora? Eu vejo que não é diferente hoje. Não é a mesma coisa. Parece perder um pouco a essência, né? De fazer o trabalho fora? De fazer o trabalho, porque a gente ia assim... Eu sou voluntária. Né? Meu marido me sustentou. Eu nunca cobrei nada de igreja. Né? Eu sempre digo, o ouro, o metal amarelo,
as coisas que eu tenho, minha roupa, meu sapato, meu marido me deu. Né? Então, nunca fui lá como convidada ou vou em outro lugar e vou trazer a oferta. Né? Eu tive, pela misericórdia e a graça de Deus, nós tivemos uma oportunidade de pregar fora, num outro país, numa região muito próspera, e eu comentei, estava eu e meu marido, eu estava pregando. Quando terminou a pregação, o pastor me apresentou o envelope e eu percebi o peso do envelope. Né? Ele disse, essa é a nossa oferta, mas ele tinha mostrado na África algumas situações na Etiópia, especificamente na Etiópia, e eu falei, meu Deus, como que eu vou pegar alguma coisa aqui? Acabei de ver as crianças ali, eu tenho um marido que trabalha e me sustenta e não tem faltado pão, né, dentro da minha casa, não tem faltado dignidade dentro com o meu nome, com o nome do meu esposo, da minha família, e eu não necessito disso. Tá? Então, eu vejo que hoje não é assim. O pastor sai, vai para fora, vai até dentro de igrejas, mas é muito comercial, né? Pois é. Acho que esse é o grande detalhe, né, pastor? É muito comercial. Então, a gente vê também uma pregação muito forte hoje de coach, uma pregação triunfalista, né? Que você tem que ser o vencedor, você tem que ganhar, você tem que vencer, você tem... E aí, cristianismo é um processo, né, querido? Deus te trata. Deus te trata. Eu passei um período agora com a doença do Oswaldo e a morte dele. Então, na vida cristã tem perdas. Você vai ao Getsemane, você vai ao Gólgota. Uau. Não tem como. É cruz. Eu não vejo evangelho sem cruz. Então, esse evangelho de, sabe, você tem que vencer, você vai vencer, você vai vencer. Mas, às vezes, a tua vitória está lá na frente ainda, não está aqui agora. Porque agora é lágrimas, agora é joelho no chão, agora é dor. É um processo que o Senhor trabalha, permite, para forjar, para nos melhorar. Olha, eu te quero melhor nessa área. E eu vou permitir algumas coisas. Porque eu sou o Senhor da tua vida. Amém. Né? Então, não é renúncias, tem que haver renúncias. Eu não vejo também um evangelho que, sabe, a graça te permite tudo. É a graça com compromisso. Uau. É a graça com a cruz, né? Não é a graça, assim, é uma libertinagem na graça. Não existe isso. Né? Então, você tem que ser comedido, tem que pensar, tem que ir diante do Senhor, se analisar. A gente sempre comenta, sempre fala sobre isso. Eu falo com a Luciana. Eu não sou contra os coaches dentro da igreja, mas eu não creio no evangelho só triunfalista. Eu não creio nisso. Não condiz com a palavra. Paulo tinha um espinho na carne. A porta é estreita. Né? E a gente vê agora, o que eu creio é o que está na palavra. Então, nessa área, por exemplo, né, domingo eu falei na igreja sobre o rei Josias. Me chama a atenção que nós temos que tomar decisões, são escolhas que nós temos que fazer, mas debaixo de direção de palavra. Né? Então, Josias, ele escolheu um mentor na vida dele. Amém. Então, você tem que saber quem você vai escolher. Você vai escolher quem para te orientar na vida? É o Senhor Jesus? É o Senhor Jesus? Então, tem que ir para a palavra, tem que ler,
tem que ouvir o Senhor, tem que obedecer, né? Tem que andar, né, em verdade. A gente não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda, viver sobre influências, porque é muita influência, é muita coisa. Né? Às vezes eu cobro da minha filha, eu cobro muito, eu digo dela, porque nós andamos juntas. Né? Eu cobro dela atitudes, né, comportamento. Então, ela comentou alguma coisa hoje ou ontem, não sei, eu falei para ela, filha, mas você tem que se posicionar. Mamãe, eu já falei, mamãe, eu me posicionei. Porque com Jesus, você não fica em cima do muro. Não tem evangelho de cima do muro. Não é relativismo, é absoluto. A palavra de Deus é absoluta. Uau. Ela vale aqui e vale na China. Né? Ela vale aqui no luto e vale lá no casamento, na festa. Verdade. É a mesma, não pode ter variações, mudança. É uma coisa só que Deus diz e nós temos que seguir. Então eu vejo hoje que para ir para fora, as pessoas vão para fora, mas querem, às vezes, uma porcentagem, querem uma oferta grande. Hoje a gente ficava na casa de irmãos, né? A gente deitava no chão, a gente levava cobertas e punha no chão para caber o pessoal para hospedar, porque sabíamos que a casa era modesta, né? E não tinha condições. Então a gente ia sem ficar, olha, né, vou ficar no hotel, hoje exige hotel, hoje a exigência, sabe, a gente vai percebendo que o primeiro amor, a fazer o trabalho sem o interesse de receber, né, de eu vou dar, mas eu quero receber. A gente é o dar, né? Não importa, né? Na minha casa, minha filha testemunha disso, ela viu isso na infância toda. Eu trazia para dentro da minha casa para almoçar nos domingos. Ontem, esses dias, eu estava falando do domingo, saí da igreja, eu levantava às 4 da manhã para deixar o almoço pronto. Aí eu podia ficar conversando até 11h30 na porta da igreja. Né? O culto podia atrasar, o meu almoço estava pronto. E a minha mesa estava posta. E eu levava quem para dentro da minha casa? O que diz a palavra? Os coxos, os aleijados, né? Os necessitados. Órfão, viu? Né? Aquele que jamais seria convidado por qualquer outra pessoa. Eu trazia. Não é que eu lia a palavra. E eu queria fazer igual a palavra mandava. Não é que eu era melhor. Eu queria obedecer. Senhor, quem eu vou levar para minha casa? Quem pode me dar um almoço daqui 20 dias? Porque hoje tem muito isso. É troca. Claro. É troca. Você anda... é ensinado a você andar com os maiores. Network. Senta lá mais perto, fica lá. Senhor Jesus diz, olha... Você não pega os primeiros lugares. Vai lá para o fundo. Uau. De repente, teu pastor te vê e fala, fulano, vem sentar aqui. Vem aqui para o lugar de honra. O Senhor Jesus ensina. Né? E hoje a gente vê que para ir, para sair, para viver o Evangelho, é muito diferente do que a gente viveu. Né? A gente viveu com muita simplicidade, era como mandava. Vou levar para casa, levava 16, 18, e a gente almoçava. E toma banho agora, porque a gente fazia escola dominical e voltava à noite. Né? Então, tome banho, é a fila do banho. Depois, toalha para todo mundo. E eles viram tudo isso dentro de casa. Né? Então, abria-se a porta de casa para receber os irmãos. Hoje ninguém recebe o pastor, né? O irmão fulano, o doutor, mas os irmãozinhos pequenininhos, não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Pé vermelho, lá em Maringá, era tudo pé vermelho. Não, né? Mas graças a Deus nós tivemos a oportunidade de viver esse tempo, né? E não queremos perder isso, né?
Eu falei até ontem, a Luciana falou, quando nós vamos trazer o Jucumeiros novamente? Eu falei, agora eu estou viúva, a casa está vazia. Pode trazer e colocar na minha casa. Pastora, tem algo que eu nunca mais esqueci. Foi uma aula que a senhora deu pra gente, de casais, e que eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, em que a senhora contou o poder da oração da senhora e do pastor Oswaldo, né? Quando vocês oravam juntos, né? Quando vocês buscavam juntos, né? Vocês jejuavam juntos, sempre por um propósito, sempre por uma causa. Como é que... Eu queria que a senhora falasse um pouco desse poder de oração para os casais, assim, porque a gente, hoje, graças a Deus, a gente tem oportunidade de cuidar de vários casais também, e a gente percebe que, tipo assim, existe essa lacuna no meio, sabe? Ninguém mais ora junto, um ora lá, uma coisa, aí o outro ora outra coisa do outro lado, aí já ninguém sabe o que estão orando pelo quê. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A palavra de Deus vai nos ensinando, né, sobre o poder do casal juntos, de joelhos em oração. A verdade é que nós temos que ter bem nítido nas nossas mentes, no nosso coração, nosso entendimento, que a maior união, a união mais íntima para Deus de um casal não é a relação sexual, é a união do espírito. Uau. Quando o casal, os dois professam a mesma fé, a mesma convicção, a certeza de que o nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Então, o casal desperdiça muito tempo de não estarem juntos na presença do Senhor. E a Bíblia diz, a Bíblia é clara sobre isso. Quando dois concordarem aqui na terra, eu concordarei com meu Pai que está nos céus, né? Tudo que ligardes aqui será ligado nos céus, tudo que desligardes aqui será desligado nos céus. O Senhor fala sobre isso para nós. Então, por que levarmos as cargas? Eu levar a minha carga e o meu marido levar a carga dele e não sermos unidos, né, espiritualmente numa só carne, como o Senhor diz. Nós estarmos participando como casal da oração, eu ouvindo, né, como eu ouvia o Oswaldo pedir, é uma honra, é um privilégio ver ele expondo diante do Senhor a dependência dele para com Deus, né? E ele permitir que eu colocasse a minha também. Então, é uma maneira única, e eu acho que a mais verdadeira, do casal saber quem é quem. Amém. Quem é quem? Quem é meu marido? Eu sei a situação dele. Então, Oswaldo tinha situações, né? Como todo homem, como todo provedor, como todo cabeça da casa, né, da família, todo líder tem. A carga era muito grande. Nós tínhamos os filhos, né? O Oswaldo trabalhava como engenheiro numa consultora aqui em Balneário e tinha as preocupações dele. Então, eu disse, Senhor, aquela palavra de humildade e aquela palavra que deve ser o que rege a nossa dependência a Deus, que diz, que o Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos de joelho, casal, e colocamos diante do Senhor, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, peça a mim, busque em mim, clame a mim, né? Fale. O Jeremias diz, né?
clama e te responder-te-ei. Então, nós fazíamos petições, né? Então, nós tínhamos nossos cadernos e nós anotávamos. Né? Oswaldo, eu conversava com ele, Neuza, eu preciso da ajuda de Deus para isso, eu preciso da ajuda de Deus para aquilo. Sim, as prioridades. Então, orávamos juntos. Um momento, assim, único. E as respostas, né? Nós tivemos uma época que o nosso filho mais velho, Marcos, disse, eu não quero casar. Eu não vou casar. Namorava uma menina há 7 anos e meio, 8, e dizendo que não queria casar. Eu falei, mas como que você tem um compromisso de namoro com a menina há tanto tempo e agora você me diz que você não quer casar? Você acha que se fosse a tua irmã, fizesse isso com a tua irmã, qual seria a tua reação? Eu falei, que é isso, Marcos? Assume. Não quero. Eu vou alugar um apartamento e vou viver com meu amigo. Aquilo foi muito doloroso para mim e para o Oswaldo, né? O Oswaldo se chateou, se entristeceu. Em oração. Não demorou um mês. Marcos chegou para mim e disse para mim, mãe, você me ajuda então? Vamos marcar a data do casamento, só que esse ano eu não gostaria de casar, mas o ano que vem, em tal época, assim, me ajudem que eu quero casar. Mudou. De repente o Senhor veio, porque é através... Deus é soberano em nossas vidas. E na sua soberania, Ele escolheu nos atender através da oração, da nossa súplica. Ele fala conosco de várias maneiras. Através da palavra, a gente vê Deus na natureza, na criança. Aqui, nesse momento, você sente a presença do Senhor. Então, o Senhor está conosco. Ele diz, eu sou Emanuel, o Deus conosco. Amém. Glórias ao Senhor. Mas eu quero te dizer, nós só falamos com Ele através da oração. Uau. E a maior união de um casal espiritual é quando ambos dobram a sua língua, a sua vontade, o seu querer, de joelhos aquebrantados, contritos diante do Senhor. Quando uma esposa diz o amém para o marido, para as orações que ele está fazendo, sobe aos céus, a resposta vem, toca o coração de Deus. Nós vivemos isso décadas. Quando nos convertemos, aprendemos no Casados para Sempre sobre a oração. A importância de oração, da oração do casal. Eu oro sozinha, é um efeito. Era um efeito. Eu orava com meu marido, o efeito era outro. Eu saía de casa e pedia para o Oswaldo, eu vou ao médico, eu vou fazer isso, eu tenho essa situação, por favor, vamos orar. O Oswaldo orava, o Senhor operava. Era o sobrenatural de Deus sendo vivido. Oswaldo, foi impressionante. Eu chegava em casa e dizia, o que aconteceu? Né? Por quê? Porque nós cumprimos a palavra do Senhor. Nós seguíamos a direção de Deus. Muitos casais vão para a igreja, participam, têm ministérios, mas em casa, no quarto, principalmente no quarto é lugar de intimidade. E a cama é lugar de descanso, mas é também ali que o casal tem o seu contato físico. Uhum. Mas o lado da cama é especial para a gente estar de joelhos, juntos. E ali, naquele lugar, não são em eventos,
não são em campanhas, não são muitas vezes em retiros, não são com pregações lá não sei aonde que vai vir um pregador, eu quero ir, Não é isso, é dentro do quarto que os milagres são gerados. Meu Deus. É dentro do quarto. E eu pude viver muitas vezes tudo isso. Muitas vezes. Eu tive filho envolvido na cocaína. Eu tive situações dificílimas junto com os filhos. E eu vi o Senhor libertando, operando. E não era ir lá atrás. Não que não seja válido, mas quando eu quero um milagre, eu preciso de um milagre, eu tenho um local na minha casa que a Bíblia me recomenda. Fecha a tua porta. Entra no teu quarto. Fala com teu pai. Derrama teu coração. E ele te vê em secreto e te responderá. Então, estava a direção, a orientação, a estratégia, como fazer isso, a Bíblia ensina. Precisa de ler a palavra. Né? Então, e como marido e mulher, nós somos unidos no corpo, através da relação sexual. Na alma, através das nossas conversas. Né? Aceita você poder dizer para a tua esposa, querida, esse mês nós vamos dar uma controlada aqui em casa. Sem pizza, sem restaurante, né? E ela entender. A alma é a região mais complicada de um casal se entender. Na finança? Finanças principalmente, né? Em relação a finanças principalmente. E depois no espírito, que é a relação, nós deveríamos ser unidos no espírito, na alma e no físico, né? E aí, no espírito, às vezes o casal não tem liga nenhuma, não tem conexão, não tem intimidade no espírito. Tem que ter intimidade. Bem, vamos orar. Vamos orar. A situação está bem, vamos orar. Não comenta, não fica falando muito, mas fala com aquele que resolve. É dentro do quarto. E uma coisa que durante o meu período, assim, até hoje, né, eu faço aconselhamento constantemente. Ontem eu tive 2 aconselhamentos, um com uma família, fui no local de trabalho deles, atendê-los, e um outro aconselhamento dentro de casa. Mas faço na minha igreja, tenho constantemente solicitações lá na igreja. Então, na quarta-feira, eu me dedico ao aconselhamento. Mas eu quero te dizer, eu ensino as mulheres que têm maridos. Não conte, não precisa procurar pastor em gabinete pastoral. Teu pastor é teu marido. Uau. É ele que tem que te ouvir. É ele que tem que te orientar nisso. É ele que tem que saber disso. Não é teu pastor. Você está equivocada. Eu vou pedir para o pastor orar. Para que pedir para o pastor orar? Cadê o sacerdote dentro de casa? Cadê o sacerdote? Cadê teu companheiro? Eu acho lindo uma irmã dizer assim, eu tenho uma amiga de oração. Eu tenho reunião de oração. Tem 3 reuniões de oração que eu participo durante a semana. Mas, enquanto Oswaldo era vivo, eu nunca tive uma amiga de oração. Eu tive meu marido. Uau. Ele era o meu companheiro de oração. Eu me senti órfã, meia, sim. E agora, Senhor, quem vai ser? Porque as coisas se resolviam na oração dentro do meu quarto. Oswaldo sabia de coisas do meu eu, da minha alma, dos meus medos, das minhas angústias, dos meus temores, que pastor nenhum nunca soube. Eu não fui me expor.
eu não me exponho na internet, porque a internet não tem que saber nada a meu respeito. Não há necessidade de ficar se expondo, contando. Mas quando eu tinha meu marido saudável dentro de casa, era ele sabia tudo. E eu, da mesma forma, as situações dele. Neuza, eu estou preocupado com isso. Estou preocupado com a obra, estou preocupado com o filho, preocupado com o que está acontecendo aqui. Neuza, olha o que está acontecendo no país. Olha a situação, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E isso, às vezes, era a oração da manhã, ele chegava à noite, era a oração da noite, de madrugada, a oração da madrugada, dependendo daquilo que nós estávamos vivendo e que nós sabíamos. E o Senhor falava, sem mim, nada podeis fazer. E o Senhor é tão claro, ele diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Abre bem a tua boca e eu te encherei. E clama a mim, e eu vou te responder. Então, a oração, o casal perde muito. O casal perde demais quando não usa esse dunamis, essa bomba atômica que é a oração. O casal perde, é casal falido. O casal está junto, eles podem ter a intimidade do sexo, mas eles não atingiram o ápice, o poder, o exponencial na vida deles, porque não se dobram, não se rendem diante do Senhor. O sobrenatural acontece nas nossas vidas de marido e mulher, de família, quando o casal tem entendimento que nós necessitamos que Deus intervenha em nossas vidas com milagres, com sobrenatural, com intervenções divinas. E isso acontece quando eu e meu marido damos tempo para a oração. Uau. Meu Deus, pastora. Precisamos, de orar. Uau. A senhora explicou um pouco, falou um pouco, sobre o poder da oração. Hoje a senhora tem reuniões, né? A senhora falou que... quantas mulheres, pastora? Nós temos um grupo, nós não podemos... É um salão de festas que a Luciana está ocupando por enquanto. O genro fez um galpão no Alto São Bento, está terminando. Está faltando as mesas agora. Porque nós fazemos uma reunião de oração para 70 mulheres, porque o condomínio não permite que entre mais. Outro dia nós pusemos 80 e houve uma repreensão, porque é perigoso. Então, tem que ser, temos que respeitar as regras do condomínio. Mas agora nós vamos fazer, e fazemos com café. Então, depois cada uma leva alguma coisa, Então, fazemos a reunião de oração, tem o apelo, distribuímos Bíblias, presenteamos com uma Bíblia, aquelas que não têm, que aceitam Jesus ali conosco. E depois procuramos saber se tem interesse no batismo e procuramos encaminhá-las, devagarinho, porque muitas vêm do catolicismo, outras do espiritismo, outras frequentam outros lugares, e a gente, com muito cuidado, a gente vai encaminhando para o Senhor Jesus, segundo a palavra, Porque para batizar precisa de crer, Então, crendo no Senhor, nós vamos, a palavra diz, que precisa para o batismo é crer.
É crer. A palavra diz que é crer. Então tá, depois que crer, então nós vamos trabalhando para batizar aquelas mulheres ali. Aí nos reunimos, preparamos, e aí damos um curso de batismo, ensinando, né, orientando na intimidade, na comunhão diária, porque o povo precisa de entender que eu necessito de pão e de vinho diariamente. Uau. Eu preciso da cobertura de sangue do Cordeiro. Eu preciso de me redimir todos os dias. Porque a gente peca por palavras, por pensamentos, sentimentos, a gente peca. Então, o Senhor me ajuda, purifica com o sangue. Mas eu preciso da tua palavra, que é o pão. Com a experiência que a senhora tem em oração, pastora, nesses 50 anos de ministério, né? A senhora conhece o poder. Quantas vezes a senhora já viu, tipo, o céu invadido a terra? Quantas vezes a senhora viu, assim, se a senhora pode, de repente, relatar manifestação, assim, que é impossível dizer que não foi Deus que fez? E a senhora tem algo que marcou a senhora? A gente tem visto, principalmente com pessoas doentes, né? De achar que não tinha mais jeito, né? E a igreja orando, não digo eu, né? Mas a igreja toda, as irmãs em oração e o milagre acontecendo, como também a libertação daquele que está amarrado, viciado, né? Na cocaína, em crack, né? Que você diz, vai ter jeito? Como? Né? E de repente sai, tem uma... Porque essa obra de transformação é só o Senhor. Não tem quem possa fazer, né? A cura divina também, o milagre, é só o Senhor. Nós temos visto, nós atendemos uma moça e essa menina chegou lá na nossa reunião de oração, ela não podia sentar. Ela tinha um tumor no reto. E ela se agachava na igreja. A gente é reunida, nós temos um grupo na igreja de oração de umas 30 mulheres, não é muito, as mulheres trabalham, mas aquelas mulheres que se rendem. Nós orávamos nessa época, cada uma levava uma toalha e nós, era boca no pó. O ano fizemos um voto a Deus de orarmos um ano com a boca no pó. Ninguém ficava de pé. Só levantávamos na hora de ir embora. Mas essa menina não conseguia nem deitar no chão, nem sentar. E era uma situação muito difícil para nós. Isso no início do ano passado. E a gente se consternava, se constrangia, a gente se emocionava de ver a dor dela, ela chorando. E ela tinha perdido a mãe, o marido tinha separado, ela não teve filho, ela abandonada, sozinha, praticamente sozinha. Família, o pai em São Paulo, e ela foi trabalhar na meia praia, em Itapema, e as coisas, veio o diagnóstico da doença. E ela no desespero. Nós não sabíamos o que fazer a não ser orar. Encaminhamos, fomos providenciar médico, né, e ajudá-la, apoiá-la, orientá-la, mas não podíamos arrancar a dor dela, né, e o câncer dela. E aí o médico deu o diagnóstico, né, e nós ouvimos, a pastora ouviu e eu ouvi. E eu falei para minha pastora, eu creio na cura divina. Eu creio no milagre para essa menina. Nós vamos invocar, vamos clamar, nós vamos levantar clamor. E era
clamor. A oração é diferente, né? A oração, você vai diante de Deus e você fala com o Senhor. Deus, eu te busco porque eu sinto, Pai, que eu sou dependente, eu necessito, eu preciso, me socorre, me ajuda. Isso é oração. Clamor é diferente, né? Clamor, você chega com a alma, você se rasga, né? Com quebrantamento, com choro, com jejum, com súplica, com rogos, com os olhos em lágrimas, você banha o teu clamor com a oração, você com as lágrimas, você banha teu clamor com as lágrimas, aquele choro que vem de dentro da alma. Deus, eu não posso. Você vê tua impotência, você vê a tua incapacidade humana, aí é só Ele para intervir. E aí a gente orando para essa guria, ela foi para o hospital, Deus preparou, ela não tinha condições, não tinha nada, não tinha plano de saúde, não tinha nada. A gente orando, clamando, dando toda a cobertura de oração. Apareceu o médico se compadeceu. Ela foi operada na Unimed. Apareceu um irmão lá, falou, eu vou fazer um plano aqui, urgente, rápido. Deu tempo, Deus foi agilizando, foi abreviando, foi arrancando tudo quanto é dificuldade de protocolo, de coisa para aquela guria. Conclusão, a moça foi operada, mas a moça está curada. Não tem nada mais, ela me abraça e chora muito e diz, meu Deus, é inacreditável o que aconteceu. Esse foi um caso assim que a gente viu sem mãe, sem família, sem ninguém, ela abandonada. Então a igreja acolheu, a igreja ajudou, né? A igreja acompanhou e teve ali. Nós vimos também um rapaz agora também, que a gente participou junto, estava junto, também uma cura milagrosa, o menino também com câncer, coisa violenta, o tumor desapareceu. O menino foi se recuperando, o médico chamou o pastor, conversou com o pastor e disse, o pastor foi, inclusive, prometeu que vai, não foi ainda, mas prometeu que vai estar conosco, porque viu o poder da oração. Amém. Eu vejo que milagres não acontecem mais, porque as reuniões de oração nas igrejas são quase que inexistentes. Nossa. Tem cultos, mas chamar, convocar a igreja para uma vigília, nós tivemos carnaval agora. Uhum. Então, cadê o respaldo? A palavra diz, se o meu povo, somos nós, é o povo de Deus, é o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então o país está assim, e nós estamos fazendo o quê? Nós estamos em oração, nós estamos em vigília pelo país, pelos nossos, como diz a palavra, porque a palavra é a nossa bússola, é o nosso norte. Nós não podemos se perder. O que diz? É para orar? É para orar. Então, vamos estar orando. Fizemos um relógio de oração, né? Entre mulheres, vamos orar. Aí o pastor fez entre os homens. Pastor, vamos ficar alerta. Carnaval. Portais do inferno se abrem contra nossas vidas, contra as famílias, contra a pátria, contra o país, contra a sociedade. Olha os homens. Olha aí, pastor. Né? Vamos pedir a Deus que haja grandes livramentos, que o Senhor venha converter esse povo, venha quebrantar o coração. Deus falou comigo no baile de carnaval. Amém. Mas tinha uma tia orando, tinha uma tia intercedendo. Uau, tinha alguém de joelho por mim. Eu estava lá, o Espírito do Senhor, porque Deus fala.
Deus fala conosco. Agora, não fala porque nós não oramos. Se manifesta, Deus, na vida do meu filho. Se manifesta, Senhor, no meio daquele povo. Nós temos que pedir, nós temos que orar. Então, a igreja tem essa função, tem essa missão de intercessão. Mas a gente vê as reuniões de oração, convida, a igreja faz um almoço, o povo vai para almoçar. Paga, mas vai. É uma bênção os almoços da igreja. Mas e na hora da reunião de oração? Né? Que não vai, a gente não vai com essa finalidade de almoçar. A gente vai em jejum, em consagração. E cadê os irmãos da intercessão? Cadê os irmãos da busca? Cadê os irmãos geradores de milagres? Geradores de mudanças, de sobrenatural? Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Cadê as mulheres? Aí a gente vê, uma tem um compromisso, a outra tem outro, a igreja com uma reunião de oração pequenininha. Mas nós temos que ter essa visão de os avivamentos só vêm através das orações. E a igreja tem que orar. Eu lembro da palavra. Eu lembro que a mulher sunamita, ela observou Eliseu. E ela era uma mulher casada. E ela observou a vida de Eliseu. A atitude, o comportamento. E o Espírito testificou no coração dela. Ali é um homem de Deus. E ela falou para o marido dela: olha, aquele homem é um homem de Deus. Vamos trazê-lo para perto. Vamos dar comida para ele. Vamos oferecer pão para ele. Mas vamos fazer também um quarto para ele. Né? Então, atrair a presença de Deus para nossas vidas, nós temos que ir para buscar. Nós temos que buscar e atrair essa presença do Senhor. Isso só vem através da oração. O louvor é formidável, o louvor é a coisa mais linda, a gente poder glorificar, adorar o Senhor, mas a igreja precisa de orar. Então a gente vê mulheres na Bíblia com visão de oração. Ana intercedia, e olha o filho que ela teve, né? Samuel, sacerdote, né? Profeta, juiz. A gente vê o que o Senhor fez na vida desse homem. Mas a igreja de hoje é uma igreja que participa de almoços, de cantatas, dos cultos, mas nem no seu quarto, muitas vezes, e nem na igreja, nem nos montes. Hoje eu vejo que é muito pouco os que oram. Po Yong-Chu teve a maior igreja tem a maior igreja do mundo, mas o negócio dele só foi... Qual foi o segredo desse homem? Foi só oração. É só oração. Então eu digo para o meu pastor: pastor, faz aquele púlpito, nós estamos construindo uma igreja, faz um púlpito. Quando o senhor perceber a igreja meio dormindo, embaixo do púlpito faz uma sala de oração para intercessão dos cultos. Irmãos de joelho. E quando a igreja estiver bem apática, dormindo, o inimigo trabalhando nas vidas, nas mentes, dorme, não ouça. Espírito de sono, de preguiça, dá um nó na cabeça, não estou entendendo nada que o pastor está falando, aquele desentendimento que está ali Satanás trabalhando para que ninguém entenda a mensagem. O senhor bate com força.
bate com força. Lá embaixo, o povo vai perceber. Uau. E vai redobrar a intercessão para que a igreja ouça, para que demônios saiam lá de dentro, para que os milagres aconteçam ali, a palavra seja levada e vidas sejam transformadas na hora que a palavra está sendo entregue. Né? A minha tia estava orando e eu estava lá no som, aquele som de carnaval, né? Aquele som, aquela loucura total dentro de um clube. Mas o Espírito está falando, eu ouvi uma voz. Eu dizia para o Oswaldo, tem alguém falando para mim, joga fora essas bebidas. Né? Lá no salão, vai embora. Oswaldo, tem alguém falando para mim, vai embora. Teu lugar não é aqui. Foi difícil, minha sogra pediu para o meu marido me levar para uma consulta psiquiátrica. Eu passei por um psiquiatra por essa atitude, mas minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tomei aquela decisão e houve uma mudança. Não entrou mais bebida na minha casa, eu me desse, sabe, foi uma obra do Espírito, de limpeza mesmo, né? Não te quero mais aqui, não te quero com essas bebidas dentro da tua casa. Então, houve uma mudança na minha vida, né? Então, mas alguém estava orando por mim. Então, os livramentos, né, os milagres, né, como nós vimos o tumor da menina desapareceu. Nós tivemos uma senhora também há pouco tempo na nossa reunião de oração com alguma coisa que o médico viu nos rins. E olha, veja como as coisas são. Essa senhora nem é da igreja. Ele cura a soberania. Quem ele quer curar, da maneira que ele quer curar, do jeito que ele quer curar. É impressionante, a gente vai vendo a soberania, enriquece, que ele quer enriquecer. Então, meu Deus, essa senhora veio, ela soube da reunião e ela chegou e falou, comentou conosco, eu vim para pedir oração, porque apareceu alguma coisa no ultrassom, o médico está preocupado, marcou a cirurgia, porque disse que deve ser alguma coisa mais, né, perigosa, coisa e tal, e nos mostrou, e o médico assinalou onde que era, o que era. Não sabe se é um tumor maligno ou benigno, mas está aqui. Mas era um tumor, né? E marcou a cirurgia para outra semana. E nós falamos para ela, nós nos comprometemos, nós vamos estar em oração. E aí, o que a gente faz? A gente avisa as meninas que oram conosco, vão entrar em jejum, né, confessem pecados, se limpem, que examinem a si mesmas, né? Para não ir diante de Deus de qualquer maneira. Porque para a gente poder ir no banco, muitas vezes, toma um banho e põe uma roupa limpa. Ninguém para entrar numa batalha dessa aí, né? Que nós vamos entrar para a cura dessa mulher, nós também não vamos fazer de qualquer jeito. Nós temos alguns princípios, né? Que nós seguimos, uma linha. Então, as meninas, um grupo de mulheres ali, e fizemos isso. O médico abriu e não tinha nada. Desapareceu. Então nós dizemos, é porque nós oramos? Não é porque só nós oramos. Não é isso. Mas ele, quando nós oramos, ele ouve. Amém. É ele que ouve. É ele que ouve. Eu não oro em vão. A minha oração não é em vão. Os milagres só ocorrem quando há intercessores. E o Senhor diz, né? Eu olhei para ver se eu achava alguém que estivesse na brecha, mas eu não encontro ninguém. Então tem lá uma brecha. E a brecha não é reparada, porque ninguém, às vezes, está dentro de casa. Nós temos brecha na vida financeira, temos brecha na vida dos filhos, temos brecha nas nossas vidas, às vezes morais, emocionais.
E nós não oramos, Senhor, me cura, me cura. Se eu sei que Ele me ouve, Ele fala comigo de várias maneiras, mas eu só posso falar com Ele através da oração. E Ele responde, Ele ouve. Eu sei que Ele responde, não porque eu mereça, mas eu oro no nome poderoso, no sobrenatural, naquele que faz tudo acontecer no nome de Jesus. Então Ele vem e Ele atende pela misericórdia. Isso é misericórdia, misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz, só por causa das misericórdias, Neuza, que você não é consumida. Minhas misericórdias se renovam na tua vida dia a dia. Eu envio misericórdia. Eu sou o Deus de amor. Porque você merece? Não, é porque eu sou amor. Amém. Eu sou amor. Eu sou bondade. Eu sou benignidade. Eu sou teu Deus. Não é porque você é especial. É porque eu sou. É Ele, eu sou. Não eu. Né? Então eu vejo hoje assim, as igrejas perderam um pouquinho o foco, a oração é a base, filho. Não tem trabalho na igreja. A senhora acha que pode ter, de repente, então, a distração ter entrado um pouco nisso tudo? Tem muita coisa dentro da igreja, né? Na igreja hoje inventou muita coisa, muito projeto, muito evento. Se parar para analisar um pouco hoje, pastor, é muito mais pregação para pessoas que já estão há 1000 anos caminhando com Cristo do que propriamente... Jesus está voltando, faz tempo que não se escuta, pastor. Sim. Aquela pregação genuína, aquela raiz mesmo, sabe? Porque parece que hoje tem todo um cuidado, assim, de tipo assim, olha, tem que cuidar no que eu falar, porque senão vai ficar pregar vazia a para igreja. agradar. Exatamente. É pregar para agradar, né? Então, tem o fulano ali, tem o Beltrano, a gente não pode falar sobre dízimo, não pode falar sobre o segundo casamento, adultério, não pode falar porque já tem... Então, tem as regras, né? Certa feita, alguém me convidou para pregar numa igreja ali e falou, mas não quero que a senhora fale sobre isso aqui. Eu falei, querido, então vamos me dispensar, porque eu sou guiada pelo Espírito. Eu vou orar. E o Espírito vai me indicar a palavra, vai me revelar, né? Vai me trazer a minha memória. Vai trazer a minha memória, porque Ele é aquele que nos convence, né? Então, Ele vai nos trazer, Ele é o mestre, Ele que vai falar comigo. Aí, se Ele me mandar falar sobre essas coisas, aí você falou que eu não posso falar, então eu tenho a voz do Espírito que eu devo seguir e a tua voz. Aí eu fico a do Espírito. Então, a mim não é a melhor pessoa para estar pregando ali. Eu não sou a melhor pessoa. Você está escolhendo a pessoa errada. E né? se fala ainda assim, pastora? Chegou e disse, não quero tal assunto. Caramba. Porque depois houve assim, um pedido de desculpa, né? Mas o que aconteceu é que um tema que ele pediu restrição era porque havia um empresário, né, que estava vivendo um segundo casamento, havia separado, mas tinha uma oferta em um dízimo alto que a igreja estava necessitada e ele veio, né, nessa hora e deu aquela oferta. Então havia um compromisso, assim, não toca, não fala, né, não diz, mais ou menos assim. Então aí eu falei, não vou, né? Porque acontece o seguinte, pode existir isso dentro das igrejas, né? Pode existir, a gente sabe disso. Tem pastores que são fiéis, independente, fiel à palavra, né? E outros são fiéis aos membros. Nossa. A membresia, né? E aí, eu, por exemplo, né, eu me acho assim, eu comento com a Luciana, não tenho nada contra
eu digo para ela, contra as pessoas do coach, né? Esses coaches famosos que nós temos ouvido aí. Mas a mensagem, né, de autoajuda, triunfalista, não é a mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz tem Gólgota, tem o caminho do Calvário, Renúncia. tem cruz, tem renúncia, tem confissão, né? Tem quebrantamento, tem choro. A palavra do Senhor diz, tem casa do oleiro. Você tem que descer, né? A gente vê Naamã, ele tinha 2 doenças. Ele tinha lepra e ele tinha o orgulho. Uau. Né? Ele tinha 2 enfermidades. E hoje nós vemos, né, nas igrejas, né, as doenças de Naamã. Né? A pessoa não se examina, não olha para si mesmo, não fala consigo mesma, né? Eu tenho comigo assim, eu prego 2 vezes por mês na minha igreja. Eu prego no culto da família e na ceia do Senhor. E aí eu me recolho, né? Eu me recolho às vezes na quinta, na sexta, no sábado e prego no domingo. O que é recolhimento? Eu fico na minha casa sozinha. Então, a Luciana às vezes, mãe, né, tem um almoço, ou tem um jantar, ou tem alguma coisa. Filha, mamãe não vai. Me deixa aqui, eu estou bem, pode ficar tranquila. Por que isso? É um período que eu olho para mim mesma, sabe? Se analisa, se examine. Você vai para o púlpito. Quem está te ouvindo, você vai ser autoridade naquele momento. E a tua autoridade, a tua palavra, tudo que você disser ali, você vai influenciar os outros que estão ali ouvindo. Então, para que a direção seja santa, venha de Deus, e o vaso que vai ser usado esteja limpo, esteja em nome de Jesus cheio do azeite, sem cheiro, sem sujeira, se limpe primeiro, pois tem a minha palavra, prepara, estuda, clama a mim, eu vou te orientar, mas se limpe, se limpe. E às vezes o Senhor fala comigo, fala, é silêncio, é jejum de comida, é jejum de silêncio, é sozinha, é você e ele. Enquanto eu não te levar para os céus, eu estou forjando o teu caráter, te ensinando a se arrepender, a me buscar. Tem que ter arrependimento, tem que ter confissão. A gente não vê hoje. Pedido de desculpa, quebrantamento, coração contrito. Às vezes o pastor chega, estava numa correria, sair de uma cidade, vir para outra, e ali sobe no púlpito, né, e prega. Mas toda a autoridade espiritual está sobre a vida dele. E nessa hora, há uma transferência. Nós estamos recebendo de quem? Escorre, de quem? Escorre. Eu quero receber azeite de vaso limpo, puro, sabe? Quero receber a palavra de pessoas que têm intimidade com ele, né? Que se aquebrantam, não se acham maior do que ele. Aquelas que vão diante do espelho e cantam, grandioso és tu, Deus, grandiosa, olha, Deus, quem é? Aquela que se exalta a si mesmo, né? O publicano, o Senhor ensinou, né, sobre o publicano. E o fariseu, nós temos que ser, eu sou mais farisaica do que cristã. O que eu sou? Né? Nós temos que entender e ver tudo isso,
Púlpito exige quebrantamento, púlpito exige vida santa, né? Confissão, reconhecimento, você errou, aquela palavra você não devia ter dito, vai lá, se conserta com ele, se conserta, se humilha, você não é melhor do que ninguém. Título aqui não te leva aos céus, você é Neuza, eu te chamo por Neuza. Lá na palma das minhas mãos, não está escrito lá pastora, está escrito Neuza. Então, quer manter esse nome? Quer que eu cuide? Quer que eu zele? Cuida da tua vida, cuida com a tua mente, cuida com teus pensamentos. A palavra de Deus diz: assim como você pensa, você é. O que você tem pensado? O que você tem pensado? O que você tem falado? A vida e a morte estão no poder da língua. Tem matado muita gente aí? O Senhor fala, né? E às vezes a gente fala, quem é? No trânsito, né? Às vezes no trânsito. Aquele boçal, né? Mas escuta, o boçal está na Bíblia? É para falar boçal? É a linguagem do Pai? Meu Pai fala isso? Não. Então, tá, isso é carne, isso é aquela raiva do momento, aquela explosão do momento. E essa explosão pode manter? Pode continuar? Você é inspiração para as pessoas? Ou você é influência carnal perigosa? Né? O que você é? Então, aí o Senhor diz, se recolhe, vai para o cantinho do pensamento. Só não precisa ficar ajoelhada no milho, mas você vai lá para analisar a tua vida. Senhor, é um tempo, né, da gente se recolher, entender. Aí depois eu te deixo você subir no púlpito. Você tira a sandália, que o lugar aqui é santo. Você tira a sandália dos teus pés, você tira o orgulho, você tira a maledicência, você tira a crítica, os comentários, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, o olhar, aquela expressão. O Senhor fala conosco. Aí quando a gente sobe, aí o rema de Deus, né, o trabalhar, a palavra, que é a palavra que é enviada pelo Senhor, e ela prospera no coração daquele que ouve. Aí, de repente, depois a gente ouve, né, as pessoas dizendo, pastora, aquela palavra foi tão certeira, o rema de Deus. Eu entendi, pastor, eu tive revelação, o Senhor falou comigo. Mas como que você se preparou para estar lá no púlpito? Né? Uau. Qual foi? Pastora. Foi, querido. Se eu tivesse a oportunidade, eu ficava a tarde inteira aqui escutando a senhora. Amém, muito bom. Pastora, né? obrigado, assim, eu já... Pena que o tempo não nos proporciona, né, mais, mas eu sei o quanto a senhora... Tudo isso que a senhora está falando, a senhora produz em atitude, sabe? Amém. E quem Glória caminha a do lado Deus. da senhora sabe também. Então, é muito gostoso ouvir a senhora falar, né? Glória a E Deus. uma vez eu tive um ancião, né, que ele falou assim para mim, Diogo, quando você estiver à frente de um ministério, tenha maturidade para passar do púlpito para lá. E aquilo ficou gravado na minha mente, sabe? E aí agora a senhora falando de todo esse processo, né, de tudo isso que envolve hoje a igreja, né, com distração, com as coisas que as pessoas hoje não estão preocupadas em fazer o fundamental, que é a oração, né, e que é a base de tudo, né, e claro que existem ministérios também, né, pastora, que precisam, Sim. mas a base hoje da igreja é a oração, É a oração. não tem outra... Né? E aí eu fiz lembrar, caramba, como hoje as coisas estão totalmente meio distorcidas, né? É preciso hoje ter um centro de tu precisar ser o sacerdote, né? De ser o pastor da tua casa, ser o pastor da tua esposa, pastor dos teus filhos, guiar por um caminho, porque às vezes em muitos lugares as coisas estão muito mais distorcidas para te levar para um outro caminho do que propriamente o caminho do Senhor, né? Pastora, eu queria que a senhora, como a senhora é uma mulher de oração,
Amém. Para a gente ir para o final, para a gente terminar, o que Deus tem falado para a senhora em relação a esse tempo que está vindo, né? A nível país, que eu sei que a senhora é uma intercessora também do nosso país, né? Não é uma coisa só em relação à cidade, a senhora vai em outras atmosferas em relação ao país. O que a gente pode, de repente, colocar em oração, que a senhora já possa ter recebido, assim, daquilo que ainda está por vir? Nós tememos muito pelos netos, pelas crianças de modo geral, pela condução que nós temos visto, né, de nossos representantes, né, a nível de Brasil, né? A gente tem se preocupado com a violência, com os sequestros, né? Nós temos visto coisas terríveis aí, o oferecimento, a gente olha para a palavra e vê que Manassés, ele ofereceu o próprio filho a Moleque, né? Como sacrifício, como holocausto. E hoje acontece nas esferas e de pessoas que são representantes, né? Nossos representantes na liderança do país, que estão envolvidos. Então, a palavra de Deus diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. E aquilo que eu te falei, aquilo que a palavra nos diz, se o meu povo não orar, não clamar. Malaquias diz que quando o coração do pai se converte ao coração do filho, o coração do filho se converte ao coração do pai, Deus evita, Deus não permite que coisas piores Amém. venham, né? Desastres, coisas terríveis, tenebrosas aconteçam. Então, eu vejo que nós, como igreja, nós temos que clamar ao Senhor, porque não é bom, né? O que eu não quero nem... a gente toma cuidado com a palavra, porque sabemos que a palavra tem muito Amém. poder, e eu não quero ficar profetizando e falando, mas nós tememos. Uau. Nós tememos. Tem um tremor no meu coração. Nós sabemos, assim, temos visto, temos acompanhado de atitudes, de posicionamentos. Se nós não vigiarmos e clamarmos e protegermos através, né, da nossa presença, os pais, né, os homens, cristãos, né, líderes, não cuidar, né, não proteger, não orar, não interceder, não declarar para o inimigo: aqui na minha casa, não. Na vida da minha esposa, não. Amém. Na vida dos meus filhos, não toque. Porque está sendo ordenado ensinos errados, nós temos visto. Então, como que a nação está caminhando? Está caminhando para o caos. Nós temos visto isso. A gente diz que Estados Unidos é um país evangélico. Está sendo mostrado o que tem feito lá na cúpula, nos homens que estavam no governo, na presidência. O que eles faziam? Participavam do quê? Comiam que carne? Carne de bebê. E aqui nós estamos longe disso. Aqui não tem envolvimento nenhum. Nosso líder ajoelha diante do Senhor e nós sabemos as consequências. Nós estamos sob autoridade.
e respinga sobre nós. Então, como que eu protejo meu lar? Como que eu protejo minha família? Isso é a palavra sendo lida, né? Meu filho, olha aqui, a esposa, olha aqui, filha, olha aqui, querida. Né? Vamos confiar, vamos crer, vamos acreditar, vamos orar, vamos buscar, vamos ter convicções dentro de nós. Não, eu não negocio, eu não vou permutar. Eu estava comentando com a minha filha, né? O Oswaldo tinha um determinado patrão aqui em Balneário, e no final da tarde, ele só permitiu o Oswaldo e eu na casa dele, mais ninguém. No final da tarde, ele enchia uma taça de vinho, o Oswaldo ia me buscar, e ele oferecia para o Oswaldo. E dizia, toma, é tua. Eu enchi para você, toma. E o Oswaldo dizia assim, não, eu não bebo. Eu não vou beber. Mas isso sempre, sempre. E um dia Deus falou para mim, não volte mais aqui. Não venha. Não faz mal que ele é o patrão. Quem sustenta sou eu. Você não tem que agradar a ele. Teu marido está sendo humilhado aqui dentro. Porque o Oswaldo se posicionava, não bebo, não bebia. Então tá bem. Aí eu quero te dizer, nós temos que ter posicionamentos. É arriscado? É arriscado. É arriscado. Nós não temos que ficar agradando o homem, né? E rejeitando os princípios de Deus para poder conviver. Nós temos que dizer, ó, que em casa, nossa família age assim e faz isso. Você é homem, você é mulher, e dizer para você, e para a esposa, você é a bênção, a edificadora, a mulher sábia, a mulher virtuosa, é marido que diz o destino da família, de cada um. Está entendendo? Amém. É o líder. Então, nós, como famílias brasileiras, cristãs, nós temos que estar ao pé da cruz. Nós temos que estar diante do Senhor, buscando e intercedendo por eles, para que Deus haja. Para que Deus haja. Porque Deus é justiça. Amém. Não vai ficar assim. Né? E porque se ficar da maneira que está indo, que nós estamos vendo, nós nos assustamos, nós temos medo. Esses dias atrás eu estava indo para a igreja com a minha Bíblia e um senhor, né, uma pessoa na rua, começou a gritar comigo. Eu moro na 222 e a igreja é na 216. Uhum. É pertinho da minha casa. Eu andando na calçada, 9 horas da manhã. E esse homem começou a gritar comigo, a berrar comigo e dizer, está indo levar dinheiro para aqueles canalha, está indo lá para ser manipulada, está entendendo? E veio para cima de mim querendo arrancar a Bíblia da minha mão. E eu sozinha na rua, 9 horas da manhã. Eu clamei ao Senhor, né? Clamei pelo sangue do Cordeiro. E não tive reação com esse homem. Falei, ele não sabe o que ele está falando, né? E consegui sair dessa situação. Mas um carro parou para me ajudar. Um senhor veio, viu os gritos, viu que ele poderia vir para cima de mim e disse para mim, a senhora vai que eu vou ficar segurando. E aí esse senhor falou para mim, vou chamar a polícia. Né? A senhora, eu tenho que pregar. E eu não queria que chamasse. Ele falou, não, mas eu vou chamar, porque ele ia agredir a senhora. Bom, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se nós, como cristãos, estamos vendo a violência contra a igreja, contra os pastores, contra o cristianismo, nós estamos vendo cristãos sendo enterrados vivos em outras partes aqui do mundo. E aqui no nosso país está tudo muito bom, está tudo muito maravilhoso. Nossos governantes, nós estamos tendo paz, estamos tendo, podemos, porque nós estamos vendo as famílias
de empresários procurando outros lugares para ir. Por quê? Porque aqui não está podendo mais. A taxa dos impostos estão sendo demais, ninguém está aguentando. Então, o que nós temos que fazer diante dessas situações? O que nós precisamos fazer para o chefe de família conseguir sustentar dignamente sua família, os filhos serem criados na palavra de Deus? É palavra, é ensino, é Bíblia dentro de casa, porque aí fora está muito arriscado, está muito perigoso. Nós tememos, né? Tememos as decisões dos nossos líderes. Né? Situações para os empresários difíceis que estão sendo colocadas para o ano que vem. Diz que vai ser coisas terríveis, vão vir coisas terríveis. Mas e para a família? Né? Os ensinos que estão sendo dados nas escolas para as nossas crianças. O que eles estão levando aqui? Nós estamos... em que condições nós podemos ter tranquilidade, as condições assim de paz, tranquilidade, mandar os filhos para a escola. Eu sei que eles estão bem, né? Eu sei que estão sendo bem cuidados, bem orientados. Os livros estão dizendo a verdade, é coerente o que dizem. Não, nós não temos visto nada disso. Crianças, eu não quero comentar, mas a gente tem estado com mães preocupadas com as crianças na escola. Levamos uma nenê de 2 anos e meio para a creche, ela veio toda pintadinha, né? E com aquela... A mãe não fez isso, foi lá as professoras, né, que fizeram. E as professoras muitas vezes fazem por causa da orientação da escola. Né? Elas também não são culpadas. Mas o sistema... Meu Deus. O sistema é muito caótico. Né? E nós estamos aqui. Então, como que eu faço? Como que eu vivo? Né? Esses dias alguém falou para mim, pastora, não sei se 2 lojas de roupas femininas, famosas, não vou citar o nome, são... Tudo que tem é consagrado. Então, você ora, você sabe disso, você ora. Aí, não, eu não sabia. Então, está aqui a reportagem. Lê isso daqui e orienta as mulheres da igreja. 2 lojas aqui no Brasil. Então, que eu também já comprei muito e compro ainda nessa loja. E é tudo consagrado. Então, hoje nós vemos os pactos com Satanás. E até de pastores. Né? Nós pastores, o mundo empresarial, aí você vê numa esfera política uma camada importantíssima para nós, todos vivendo da mesma forma. Então, o que sobra para nós cristãos? Como que nós vivemos ali? Podemos continuar vivendo, ter paz, não termos tanto medo do que pode estar acontecendo, o que pode acontecer, o que está para vir, né? O que está sendo colocado. E a gente fica sabendo de coisas que não é bom falar. Nos bastidores, os pastores vêm conversar conosco e contar, o pastor sendo perseguido por isso. Então, nós temos que orar. Buscar a ajuda de Deus para que haja uma mudança nessa esfera maior. Nós ficamos muito no raso, né? Oração aqui, mas nós temos que pedir a Deus para que haja prefeitos, haja governadores verdadeiramente cristãos, que não negociem, presidentes cristãos que não negociem valores, que sejam tementes, que observem a palavra do Senhor, que tenham o temor de Deus nas suas vidas. Nós temos que orar por essas grandes esferas. Deus envia, eu digo para minha filha, você tem que se candidatar a prefeita, menina.
Nós separamos a política. Está entendendo? Mas somos regidos por eles. Pastora, obrigado. Querido, é uma honra. Obrigado mim, mesmo, viu? de verdade, viu? Uma honra, que a senhora querido. seja cada vez mais usada, pastora, onde a senhora colocar as suas mãos e os pés. Amém. E, em nome de Jesus. e que a senhora transborde, assim como a senhora transbordou aqui. Deus Muito obrigado abençoe. mesmo. Uma Manda um benção. abraço para todo mundo. E eu vou falar para a senhora, ainda eu quero fazer um outro diferente ainda. Amém. Que hoje aqui foi muito corriqueiro, né? Uhum. Mas falando mais sobre assuntos específicos que a senhora, Amém. com certeza a senhora vai nos Amém. ajudar muito, assim, a destravar muitas coisas aí na vida das pessoas. Amém. Tá, Amém, pastora? querido. Deus abençoe. Eu só quero deixar um recado. Por favor. Tá? Eu quero deixar um recado para as famílias. Reúna a tua família e ore dentro da tua casa. Uau. Ore com teus filhos. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir aos pais, seja sacerdote dentro do teu lar, seja o pastor da tua esposa, seja o pastor dos teus filhos, o orientador, o mentor, em nome de Jesus. Não se descuide da tua família. Crie nos princípios de Deus, mostre para eles a palavra. Alimenta, dá pão dos céus para dentro da alma, do coração, da mente dos teus filhos. Diga a eles: eu amo você. Eu amo você. Lembre-se, Jesus foi para o deserto. Lá ele teve um embate com Satanás. Mas antes dele ir para o deserto, ele ouviu a voz do Senhor que disse: esse é meu filho amado, em que me alegro nele. Aí ele foi para o deserto. Mas Satanás não o venceu, porque ele tinha uma identidade formada dentro dele. Ele sabia que ele era amado, que ele era filho do Pai Celestial. Que teu filho tenha uma identidade formada e não se perca, porque ele sabe que ele é filho amado, bendito do Pai e da Mãe. Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, minha pastora. Deus abençoe a senhora, viu? Foi uma bênção. Um abraço. Querido. Pessoal, eu falei pra vocês segurar na cadeira aí que o negócio ia ser muito bom. Gente, obrigado, tá? Quero agradecer demais a todos vocês. E principalmente eu quero... Aproveita e já se inscreva no nosso canal, gente. Se inscreva, comenta aí, por favor. Comenta aí de onde você é, de qual país, de qual cidade. E pra gente entender onde é que Jesus está mandando todas essas mensagens de que Ele é aquele que cura, liberta e salva. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Beijão, Maquir Podcast.